Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esta semana vamos nos debruçar sobre a composição corporal. Já falamos aqui atrás sobre o peso ideal para o atleta e neste momento vamos passar a um pouco mais além, vamos entrar um pouco mais além e verificar como é que devemos de controlar a composição corporal. Então, no que respeita à composição corporal, a mesma vai nos dar a segmentação do nosso corpo em termos de massa muscular e de massa gorda. Com alguns equipamentos conseguimos ver a quantidade de água, a qualidade celular, etc., que são ainda parâmetros mais avançados e que acho que para uma análise assim mais prática não será necessário aprofundar tanto. Assim, entre os meios que nós temos mais comuns para verificar a composição corporal, temos então bioimpedância, há balanças de bioimpedância e há outros sistemas também de bioimpedância muito usados, nomeadamente por nutricionistas, e há a medição das pregas de adiposidade, pregas de gordura subcutânea. Qualquer um destes modelos ou destes procedimentos de análise da composição corporal apresentam vantagens, ambos, e também apresentam algumas desvantagens. Na bioimpedância, as maiores desvantagens têm a ver que a medição pode ser influenciada nos resultados pela hidratação corporal do atleta, pela alimentação, há quanto tempo foi a última alimentação que o atleta fez, é porque normalmente procura-se ali um jejum de algumas horas até fazer a avaliação, e também a hora do dia em que é feita a avaliação, porque a hidratação do corpo e os parâmetros avaliados são depois afetados consoante a gente faça a bioimpedância de manhã, no meio do dia ou à noite. Por outro lado, eh, as vantagens é que é um método muito prático, rapidamente temos os resultados, a maior parte destes sistemas dispõe de softwares que fazem uma análise logo bastante detalhada da composição corporal do atleta, sendo mais fácil uma análise de todo o perfil do atleta. No outro campo, temos as pregas de adiposidade, as pregas de gordura, para avaliar as mesmas, necessitamos de um alicate, ou de um dipómetro, então, com que vamos medir as pregas de gordura. Eh, Contudo, a grande desvantagem que este procedimento pode ter é que a medição pode variar entre medições e entre utilizadores que estão a fazer a medição, porque a seleção da prega e o local exato onde vamos fazer a medição da prega pode oscilar um pouco entre avaliadores e isso pode condicionar logo bastante a leitura dos resultados. Por outro lado, é um método bastante interessante e muito usado na parte de investigação e mesmo quando se trabalha com atletas. Porquê? Porque é um método muito prático, não é influenciado pela altura do dia, não é influenciado pela hidratação do atleta e havendo um procedimento que seja repetido continuamente, repetidamente pelos avaliadores e sendo os avaliadores ou sempre o mesmo ou pessoas que têm o mesmo método e que procuram seguir os mesmos parâmetros de avaliação, os resultados acabam por ser bastante mais robustos. Normalmente, neste método das pregas, podem-se selecionar diferentes tipos de pregas, podem-se aplicar fórmulas para calcular a composição corporal. Normalmente as fórmulas acarretam sempre alguns erros e que acabam por, às vezes, desvirtuar os resultados. Assim, o ideal sempre, quando trabalhamos com as pregas de gordura, o ideal é verificar todas as pregas que queremos analisar e fazer um estudo pela somatória dessas pregas e em momentos futuros, quando formos voltar a avaliar, verificar se o somatório das pregas foi baixando e quais foram as pregas onde conseguimos melhores resultados. E verificamos por aí o trabalho que foi feito entre as medições e conseguimos ter uma analogia entre a causa e efeito, ou seja, o trabalho que foi realizado e os resultados alcançados e por aí verificarmos onde é que temos que ajustar ou a alimentação ou o treino de forma a conseguir melhores ou resultados mais direcionados para outro tipo de pregas onde não conseguimos
ter tanto resultado. Neste sentido, e como eu estava a dizer, as fórmulas por ser um método mais manual, digamos assim, as fórmulas que dispomos para calcular a composição corporal podem ter algum erro associado e então podemos escolher as pregas aleatoriamente, mas tendo algum critério de acordo com o que nós pretendemos trabalhar com essa pessoa, com esse atleta. Se é alguém que é fazer peso, que é um atleta que precisa de otimizar a composição corporal, e então podemos verificar, por exemplo, num atleta de ciclismo, verificar, por exemplo, nas estruturas menos ativas, como seja o tronco, como seja os braços, região abdominal, como é que está a composição corporal aí e nas estruturas ativas, como sejam as pernas, os gêmeos, e verificar como é que estão, como é que vão evoluindo essas pregas ao longo do tempo, quer das estruturas menos ativas, quer das mais ativas. Na parte do atletismo, exatamente igual, só que na parte do atletismo, no segmento do triatlo, dessas modalidades, as estruturas do tronco já são mais solicitadas, ou bastante mais solicitadas, comparativamente com o ciclismo, que o tronco e os braços apresentam uma dinâmica muito mais imóvel no padrão do movimento e no gesto técnico da modalidade. Assim, entre as pregas mais comumente utilizadas, podemos destacar a prega peitoral, o tríceps, que é um bom indicador e um bom diferenciador entre homem e mulher, a prega nas costas, a prega subescapular, na região da omoplata, a prega suprailíaca, na zona lateral do tronco, mais abaixo do tronco, digamos assim, na altura do abdominal, por cima da crista ilíaca. A prega abdominal, cabe também ser um fator também diferenciador, um indicador muito diferenciador entre homens e mulheres e traduz muito a acumulação de gordura, principalmente nos homens, e depois nas estruturas ativas, a prega da coxa, a prega crural ou a geminal. Depois, em termos de trabalho, podemos separar o que são pregas do tronco e pregas da- dos membros inferiores, se assim pretendemos fazer uma diferenciação entre estruturas ativas e inativas, como seja, por exemplo, no ciclismo, verificar o somatório das pregas, verificar a média das pregas e ou fazer também um gráfico e verificar quais são os valores que se destacam mais e por isso onde temos a gordura mais acumulada. Acaba por ser um método, apesar de manual, facilmente se consegue arranjar um adipómetro para fazer essa medição. Eh, com uma breve formação, consegue-se começar a tirar dados com alguma robustez e com alguma qualidade e segurança e ter uma análise assim mais eh, rigorosa e com menos erros e de uma forma mais económica também, comparativamente com um sistema de análise por bioimpedância tetapolar. Espero que tenha ajudado. Vamos otimizar a composição corporal, vamos otimizar os treinos e encontramos-nos num próximo podcast já na próxima semana. Obrigado.